Olá, pessoas! Nesse vídeo eu quero discutir com você a programação do vetor gradiente associado a uma função f de várias variáveis reais. Num vídeo anterior eu já havia programado a derivada parcial, que é essa função aqui, df grande dxi, então a derivada parcial com relação à iésima componente ou iésima variável do problema associado. Sendo que aqui eu utilizei diferença progressiva e eu já havia falado que o ideal é que você faça as modificações necessárias para se calcular uma expressão mais precisa para a derivada parcial. De maneira similar à derivada comum de função de uma variável, existem expressões mais precisas, né, para esse cálculo da derivada. Nesse caso, eu fiz simplesmente a derivada progressiva e espera-se que você faça as modificações necessárias. Então, agora, o que eu quero fazer é, uma vez que a gente tem a rotina em Python da derivada numérica parcial, ou melhor, uma representação computacional para a aproximação da derivada parcial através dessa expressão numérica, né, que a gente chama de derivada numérica, eu quero, então, utilizando essa função derivada parcial, programar o vetor gradiente. E a boa notícia é que, na verdade, é muito fácil. Para a gente poder calcular o vetor gradiente, eu preciso dar o ponto no qual eu quero calcular esse gradiente, né, e a função que eu estou tentando calcular. Eu preciso calcular a derivada parcial para cada uma das componentes, porque o vetor gradiente é basicamente isso. No vídeo anterior em que eu discuti a programação dessa derivada parcial, eu apresentei esse exemplo, né? Eu vou continuar com esse exemplo. A função era f de x, y, z, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Um exemplo de função, então, de três variáveis. E cada uma das derivadas parciais, eu avisei que esse d pequeno significaria o dRom, né? Mas eu não tenho o caractere dRom aqui para colocar. Então, para essa função f de x, y, z, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, então, o gradiente, o vetor gradiente dessa função seria então 2x, 2y, 2z. Então eu preciso dar um ponto x, y, z para essa função f, né? Bem simples, né? Essa função fácil de calcular a derivada. E pelo menos a expressão analítica para a derivada é isso. É 2x, 2y, 2z. E se a gente usar esse ponto aqui como referência, então o vetor gradiente vai ser então, o dobro de x, que é 2, o dobro de y, que é 6, e o dobro de 5, que é menos 10. Então, no nosso caso, o vetor gradiente vai ser 2, 6 e menos 10. Né? Esse, então, seria o vetor gradiente obtido através, né, do cálculo analítico. A gente vai utilizar, então, uma rotina computacional, que vai ser uma aproximação. Então, a gente tem que ter aproximadamente esses valores aí para o vetor gradiente. Que em cada componente do vetor gradiente é a derivada parcial da função, né, com relação àquela variável relativa à componente que a gente está calculando. E o fato é que com a rotina da derivada parcial já implementada, então eu preciso passar uma função, um ponto no qual eu quero calcular o gradiente, né? E o índice, qual a derivada que eu estou tentando calcular, e aqui eu tenho um h definido por default. Ele poderia ser definido como, né, o raiz de epsilon da máquina vezes a componente que você está calculando. Isso aí eu deixei para o usuário definir manualmente. O raiz de epsilon vezes a variável é uma sugestão que às vezes funciona bem. Então, eu preciso, para criar o vetor gradiente, simplesmente recorrer à função que calcula a derivada parcial. Então, eu vou escrever gradiente p de progressivo, gradiente progressivo de f. Tá? Então, eu estou usando gradiente utilizando derivada progressiva, né? Essa é a forma mais simples aqui. Se você modificar essa função para calcular uma mais exata, ou melhor, eu vou chamar simplesmente gradiente de f. Você faça as modificações necessárias. Eu preciso passar uma função f, um x0, que eu vou botar o x0 underline também, porque eu vou fazer uma cópia depois. E eu vou usar o h, um e a menos 4, da mesma forma que eu usei ali em cima, né, para a função df dxi. Né? E então, fazendo as suposições, que eu já expliquei em outros vídeos, né, que o usuário não fez nada de errado, ele passou um vetor x0 correto, a dimensão do problema está correta, eu posso dizer que n, que seria a dimensão do meu... Poderia escrever dim também, né? N, que é o tamanho do vetor x0, é a, é a dimensão do meu problema. Então, se o x0 for o vetor 1, 3, menos 5, então o meu problema é de dimensão 3, eu espero que o meu vetor gradiente seja um vetor
de tamanho 3, né? Eu vou escrever aqui gradiente, então, é np.zeros, pode ser, de n. E aí, dessa maneira, eu vou colocar o print aqui, como eu sempre faço. Eu vou executar essa função dessa maneira e ver se está sendo calculado corretamente. Aqui eu tive, então, a derivada parcial, não preciso mais disso, a gente já viu que isso funciona. E então eu vou escrever, então, grad f. Então, grad f. Então eu preciso passar a função, e a função que a gente está utilizando é a soma x e 2. Então, soma x e 2. E vou passar esse vetor x0 que já estava definido aqui quando foi feita a rotina da derivada parcial. Vou colocar dessa maneira, vou dar um play e ver o que ele imprime. Imprimiu 000, que era o que eu esperava. Então está aqui np.zero, opa, aqui não, np.zeros de dimensão n, se o meu vetor tem dimensão 3, então ele passou esse vetor com 3 posições. E enfim, eu acho que está tudo ok. Pelo menos esse grade aqui está sendo criado corretamente, criei ele como um vetor 000. Vou tirar esse print aqui. O que eu preciso fazer então? Cada componente do vetor gradiente é a derivada parcial com relação àquela componente. Então, vou fazer o seguinte, for i in range de n. Eu vou, então, percorrer cada uma das componentes. Se o meu problema é dimensão 3, esse i vai assumir os valores 0, 1, 2, né? Que é a componente 0, que é a primeira componente do vetor, a 1, que é a segunda componente, a 2, que é a terceira componente, né? De acordo aí com o critério de que o Python começa a contar do zero. Então, o que é a iésima componente do vetor gradiente? Basta eu chamar a função derivada parcial, é a derivada parcial dessa função f no ponto ou no vetor x0. Bom, na verdade aqui eu nem preciso passar o x0 underline, pode só ser só o x0 porque eu não preciso fazer uma cópia dele. Em qual componente? Na iésima componente. Então, a componente, quando i é igual a zero, ou seja, a primeira componente do vetor gradiente, é a derivada parcial dessa função no ponto dado. Qual derivada parcial? A primeira, que seria aqui de índice zero. E meio que é só isso. Basta fazer isso e o return retornar o gradiente, que esse vetor está sendo corretamente calculado. Então, com esse módulo, com essa função previamente calculada, que é a derivada parcial, e que eu preciso passar a função f, o ponto no qual eu quero calcular a derivada, e o índice da derivada, basta eu passar dessa maneira. E é lógico, falta também, bom, a função f, o ponto no qual eu quero calcular a derivada parcial, a componente que eu estou tentando calcular a derivada parcial com relação a qual componente, eu preciso passar o h. E o h é o que foi passado aqui para essa função grade de f. Cada uma das componentes foi alterada, retorna o gradiente, eu acho que está correto. Deixa eu colocar um print aqui. Então a gente espera que seja 2, 6 menos 10. Se eu não fiz nada de errado, len x0 aqui, ó. Eu esqueci de tirar o underline, não preciso dele mais. Deixa eu tentar de novo. 2, 6 menos 10. Está aí, a derivada aproximada foi calculada para cada uma das componentes. E era isso que a gente esperava, e basicamente é isso. O vetor gradiente está funcionando, e esse vetor gradiente, nesse caso aqui, que eu fiz, ele está chamando a df dxi, que calcula a derivada progressiva, que não é a expressão mais precisa para a derivada, mas funciona para vários casos, né? Existem expressões melhores. E cabe a você fazer as alterações, mas é basicamente, essencialmente, o que já está escrito, que já está programado aqui. E então é isso. Boa programação para você.